Boa noite a todos. Pela segunda vez vou falar sobre Tiago e possivelmente irei fazer pequenos pensamentos, meditações sobre o livro de Tiago, porque tenho estado a lê-lo, aliás já o li todo, mas tem-me tocado e muito e por isso pensei partilhar convosco mais coisas sobre este livro e principalmente sobre a questão da fé. Já conheço a Bíblia há tantos anos e tenho estudado tanto, mas através desta leitura que fiz agora do livro de Tiago, percebi-me que se lhe desse um nome, se calhar chamaria este livro o livro da fé, porque fala muito sobre a questão da fé. E gostaria de partilhar convosco um pouco mais. Na última vez, para quem não viu, veja o vídeo da última partilha que fiz relativamente a Tiago, porque falei sobre a questão das provações e a questão da enfermidade e mostrei que Tiago coloca-as em pratos algo distintos e partindo só daquilo que Tiago diz, estou convicto que Tiago tinha plena certeza que Deus quer curar aqueles que estão doentes. Tiago não tinha a mínima dúvida, porque quando ele aconselha quem está doente, chama os pastores ou os presbíteros da igreja e unjam-no com óleo e façam uma oração de fé, e a oração de fé sarará o doente e Deus o levantará. Isto está em Tiago 5,15. Ele, ao afirmar tal coisa, é porque está plenamente convicto que Deus quer curar aquela pessoa e está plenamente disponível a fazê-lo. Basta haver a oração de fé. Mas ainda, continuando um pouco nesse tema, portanto, na outra vez li Tiago 1, do 1 até ao 4, e agora vou ler do versículo 5 ao 8, e como isto tem a ver um pouco com o último tema, achei mesmo e tive no coração partilhar convosco. Então, Tiago 1, 5 a 8, e eu estou a ler numa Bíblia que é a tradução Bíblia King James atualizada. Poderá ser ligeiramente diferente da que vocês têm. Tiago 1,5 diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, ou peça a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. É interessante esta passagem, tocou-me, mais uma vez Tiago tem-me incomodado, e neste caso incomodou-me, porque ele diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. E depois ele diz assim: que a todos concede liberalmente com alegria. Ou seja, Deus está desejoso de nos dar sabedoria. E há muitas passagens na Bíblia onde Deus nos exorta a sermos sábios, onde Deus diz que Ele quer que sejamos sábios. Inclusive, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, é algo que está no coração do Senhor, nós sermos sábios. E Tiago aqui diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos concede liberalmente. Lindo. Pede a Deus que Deus vai te dar. Deus quer te dar sabedoria. Mas depois ele diz algo que tem a ver com a fé. Ele diz: todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Sem qualquer sombra de dúvida. Pois quem crê com reservas, é interessante esta expressão, quem crê com reservas, não a 100%, com uma pequena dúvida, é semelhante à onda do mar agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Ou seja, o que é que esta passagem diz? Deus tem reservado para mim, para ti, sabedoria. Mas se eu pedir sem fé, ou seja, se eu pedir com alguma dúvida, pensando: se calhar Deus não me vai dar, se calhar eu não mereço,
Se calhar Deus é livre, é soberano, então Ele pode decidir dar-me, como pode decidir não me dar, isso é com Ele, então eu vou pedir, Senhor, se for da Tua vontade, dá-me sabedoria. Se eu estiver pedindo sabedoria desta forma, o que é que Tiago diz? Tiago diz que eu não estou agindo com fé. Estou agindo com dúvidas, com reservas. Eu não tenho certeza, não tenho plena convicção que Deus me vai dar. Estou com dúvidas. Senhor, se for da Tua vontade, então eu não tenho a certeza que Ele vai dar. Ou seja, eu estou a partir do princípio que se calhar Ele pode não me dar. Há uma probabilidade de Deus dizer não. E aí estou a entrar neste caso que Tiago diz, é como a onda do mar. Tens reservas, tens dúvidas. Não estás a ir em plena certeza de fé. Estás a ir com dúvidas. Não penses que vais receber alguma coisa do Senhor. Então isto fez sentido para mim. Isto está aqui a contender comigo. Ou seja, neste caso específico de sabedoria, é algo que Deus já disse, eu quero te dar, é algo que é vontade do Senhor, está reservado para mim. Mas se eu não pedir com plena convicção, plena certeza de fé, ou seja, se eu não fizer plena validação do caráter de Deus, não sei se estou a ser claro para vocês, Deus diz, eu estou disponível para dar, eu quero dar, mas se eu vou pedir duvidando disso, eu estou duvidando da palavra de Deus. Eu estou duvidando daquilo que Deus disse. Um exemplo. Eu digo a ti, olha, está aqui uma nota de 50 euros para ti, eu deixo ali em tal parte, é só ires levantar. É só ires levantar. O que tu tens que fazer, se tiveres fé nisso, é chegas lá e dizes, olha, eu quero a nota que o Joel deixou para mim. Eu venho buscar a nota que o Joel deixou para mim. Mas isso não é demasiado ousado? E chegares lá e pedir, não, foi deixada para ti. Não é ousado. Tu estás apenas a fazer fé na minha palavra. Se tu agires de uma forma diferente, é porque não crês na minha palavra. Eu venho aqui buscar aquilo que o Joel deixou para mim. Talvez possa haver outro exemplo melhor. Mas este foi o que me surgiu agora. Como é que nós nos aproximamos de Deus nos assuntos dos quais Deus diz, eu quero isto para ti? Outro exemplo, em relação à salvação. Nós somos salvos pela graça de Deus em Jesus Cristo por meio da fé. O que é a fé? É a firme certeza. Irmãos, leiam o livro de Atos e vejam, aquelas pessoas que ouviam o Evangelho, que Jesus Cristo morreu por eles, ressuscitou para pagar pelos seus pecados. Quando eles criam, eles diziam, eu acredito profundamente que isso é verdade, eu quero ser batizado, eu quero um compromisso físico agora, aqui, agora, porque eu creio vivamente nessa palavra. Eles davam um passo de fé. E na Bíblia, quando fala que somos salvos pela fé, tem a ver com isso, com o crer profundamente naquilo que Deus diz, naquilo que Ele tem para nós. A salvação é pela fé. Se alguém diz assim, eu creio em Jesus, que Jesus morreu por mim, se Deus quiser, Ele vai me salvar. Oh Deus, se Tu quiseres um dia, lembra-te de mim e salva-me. Isso não é a atitude de fé que a Bíblia fala. A atitude de fé é, Jesus disse, eu creio nisso. Eu dou esse passo porque eu creio que o que Jesus disse é verdade. É uma atitude de fé, é uma postura de fé. E é isso que se tu que estás desse lado, se já tomaste uma decisão para Cristo, se já te converteste, tu deste esse passo e tu tens plena convicção que Cristo morreu por ti e que Deus pagou naquela cruz por ti. Todas estas questões têm a ver com fé. Voltando aqui à questão da sabedoria. Deus tem sabedoria para ti, mas se pedires duvidando, está Tiago a dizer, não penses que vais receber alguma coisa. E aqui podemos pensar no que é que significa a fé e tantas coisas no reino espiritual que se recebem pela fé. E é interessante, eu tomei aqui uma nota, porque às vezes aplicamos a palavra fé de uma forma reduzida que não é fé. Às vezes dizemos uma coisa assim, nós vamos fazer um evento, um acampamento, dizem que vai chover naquele dia, mas pela fé nós estamos a fazer as inscrições. Depois, se não acontecer, logo se vê. Irmão, essa expressão que tu usaste, pela fé estou a fazer as inscrições, isso não é fé.
Fé é uma firme certeza. Fé seria uma firme certeza que naquele dia não ia chover. Tu não estás com fé. Tu não estás fazendo as inscrições pela fé. Estás fazendo as inscrições porque tens uma esperança. Uma esperança. A esperança é, pode ser ou pode não ser. Agora, a Bíblia, quando fala de fé, fala de uma coisa muito mais forte. Em Hebreus 11, diz assim, 11:1. Ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. A fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos. É a certeza de que havemos de receber o que esperamos. Só poderias dizer que é pela fé se dissesses algo do género: pela fé estou fazendo as inscrições porque naquele dia vamos fazer o acampamento. Não vai chover. Poderia ser presunção ou não, mas fé é algo mais dentro desse género do que outro tipo de coisa. Claro que em nenhum lugar da Bíblia diz que naquele dia não vai chover. Portanto, o contexto que aqui estamos a pegar é um contexto de coisas que são a vontade clara de Deus para nós e que são alvo de uma revelação de Deus. E neste caso, vontade clara de Deus é que tu tenhas sabedoria. E se pedires com fé, com plena certeza, como diz em Hebreus 11, sobre o que é a fé, a certeza de que havemos de receber o que esperamos. Pedires com fé, tu vais receber. E aqui volta a esta questão agora que falei na última vez sobre a questão das enfermidades. E isto é algo que, para mim, eu reconheço que ainda não consegui trabalhar bem dentro da minha mente. E estou a trabalhar, a tentar reescrever os meus pensamentos em relação a este assunto. Mas quando Tiago, lá no versículo, no capítulo 5, versículo 15, que fala sobre a oração pelo enfermo, né? Algum de vós está doente, estou a ler o versículo 14, chame os presbíteros da igreja a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em o nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Portanto, a oração feita com fé curará o doente. Ou seja, se a oração for feita com dúvidas, não foi com fé. E a questão aqui que eu tomei aqui uma nota e pensei é: se eu não tenho a certeza que Deus quer curar aquele irmão, se eu tenho dúvidas, Deus é soberano. Claro que Ele é soberano. Ele pode querer curar, como pode querer não curar aquele irmão. Deus pode querer que aquele irmão fique doente. Então, quando eu vou orar, Senhor, se for da Tua vontade, cura este irmão. Achas que isto é fé? Segundo Tiago. Se tu, quando pedires sabedoria, disseres assim: Senhor, se for da Tua vontade, dá-me sabedoria. Se tu estás colocando a hipótese de não ser a vontade de Deus. Tu estás pensando: olha, há uma probabilidade de Deus não querer. Aí não estás agindo em fé. Estás agindo em dúvida, inconstância, insegurança. E a mesma coisa que se aplica à parte da sabedoria, aplica-se a esta parte quando diz oração com fé. Porque segundo a Bíblia, e eu volto a dizer, segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, segundo Tiago e segundo o autor dos Hebreus, fé é uma firme certeza. Nós temos que reescrever na nossa mente o que é o conceito de fé. Porque nós chamamos fé a coisas que não são fé. Nós chamamos fé a coisas que talvez sejam mais conotadas com uma esperança, uma expectativa. Mas fé não é isso. Fé é uma certeza tão forte que em Hebreus 11:1 diz que é uma prova. Uma prova. Quando tu vais a tribunal, quando há uma investigação, qualquer coisa, prova é algo que é categórico, ninguém pode negar. Chegou a tribunal e apresentou uma prova. Oi? Todos se calaram. É uma prova. Fé é tão forte como uma prova. Então, quando a Bíblia fala de fé, é uma coisa assim. Se orar com fé, diz ali que o doente será levantado. Agora, uma questão é: se eu acho que Deus pode curar e pode também não curar, pode querer curar, mas pode também não querer curar, irmãos, se eu acho isso, como é que eu vou ter fé quando orar? Como é que eu vou orar com fé, com firme certeza, se eu acho que Deus pode ou não pode? Esta é a questão que eu deixo, irmãos. E penso que a resposta é muito clara. É muito clara. Não vou me debruçar mais sobre este assunto. Lance isto para os irmãos pensarem.
em casa, meditem nestas passagens, leiam, porque na verdade uma coisa é o meu pensamento humano, influenciado por este mundo, pelas coisas que ouço, pelas coisas que vejo, que vi ao longo da minha vida. Isso é uma coisa. Outra coisa é aquilo que as Escrituras dizem. E na verdade as Escrituras desarmam. E eu tenho que reconhecer, eu muitas vezes tenho orado sem fé, com dúvida. E espero chegar a esse ponto em que tenho plena certeza de fé. E para ter plena certeza de fé, eu tenho que conhecer plenamente a vontade de Deus, plenamente o caráter de Deus. Só sabendo plenamente que Deus quer, é que eu posso chegar dizendo assim: tenho que saber plenamente que Deus quer e tenho que saber plenamente que Deus é bom, bondoso, um Pai, mãos largas, para eu poder chegar à presença dele e dizer: Pai, dá-me, e dizer isto com convicção plena, plena certeza absoluta que vou receber, porque sei que Ele quer e que Ele me ama e é grande em dar. Claro que estou falando, escusado será dizer, estou falando das coisas em que Deus se revela na Bíblia como querendo-as. Porque podia agora dizer: Deus dá-me um Ferrari. Se Deus dissesse na Bíblia que Ele tinha um Ferrari para mim, bom, Ele ia dar, mas aí são coisas para meus prazeres pessoais e que em nenhum lugar das Escrituras está dito que Deus as vai dar. E inclusive penso que Tiago vai falar isso um pouco mais à frente e eu depois abordarei. Não querendo sair do tema. Como é possível obter pela fé uma coisa se eu tenho dúvidas que Deus quer essa coisa para mim? Como é possível eu obter pela fé uma coisa se eu tenho dúvidas que Deus me ama?